A paz do Senhor, irmãos em Cristo. Tirei esse tempinho para nós meditarmos na Bíblia um pouquinho. A palavra se encontra em Amós 4. O Senhor tem tocado profundamente para eu falar com vocês sobre esta palavra, sobre Amós 4. Mas quando eu ia gravar e falava sobre Amós 4, sempre aparecia alguma coisa que deixava o vídeo imperfeito. Sempre o vídeo era cortado em alguns pedaços e o meu celular não tinha nenhum aplicativo que pudesse baixar no meu celular para fazer a junção desses vídeos que saía em pedaços. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, nós vamos conseguir ler em paz. O Senhor fala com aquelas pessoas que humilham os pobres. Os pobres não é somente os pobres, mas tipo os pequeninos também. Pequeninos não de tamanho, pequenino espiritualmente, que significa o seu povo. Porque o mundo trata o seu povo como pessoas pequeninas espiritualmente, mas na verdade não são. São pequeninos por fora, mas por dentro são gigantes, gigantes do Senhor que trabalham para Ele, em seu exército. Então o Senhor fala dessas pessoas que humilham as pessoas, sendo pobre ou rica, que humilha as pessoas, humilha os teus pequeninos. E esta palavra que fala sobre isso se encontra em Amós 4. Vamos ler. Ouve esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprime os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis a seus senhores, dai cá e bebamos. Gente, o que esse versículo quer dizer? Se a gente for ler com calma e parar para pensar, realmente o Senhor não fala com as vacas dos pastos. Vacas são os povos. Ele tratou as pessoas como vacas, os povos como vacas. Por quê? Porque aquelas pessoas que fazem isso, que humilham os pobres, os pequeninos, os necessitados, são para o Senhor como vacas que oprime. Porque as vacas, quando passa aquelas ovelhas, elas imprensam as ovelhas. Porque elas são tão grandes que elas imprensam, certo? Quando estão as vacas em só um pasto, junto com as ovelhas, elas imprensam as ovelhas. Então, se nós paramos para pensar sobre isso, tem muitas pessoas aí que imprensam os necessitados. Como assim imprensam? Que joga a pessoa na parede e começa a acusar e que quer destruir a vida daquela pessoa. Os necessitados significa qualquer pessoa, todos os povos. Por quê? Porque nós todos somos necessitados. Então, para o Senhor, todos nós somos necessitados. E porque uma pessoa que é necessitado, que imprensa outra pessoa, faz esses maus com os pequeninos, que também elas merecem toda a misericórdia como nós também merecemos. Então, por que elas fazem isso? E o Senhor trata essas pessoas como vacas. Entenderam este ponto? Vamos partir para o resto, para o próximo versículo. Então o Senhor ficou indignado com isso, que isso acontece até agora. E o Senhor estava realmente falando com aqueles povos. Mas será que o Senhor também não está falando com a gente? Vamos ler. Versículo 2. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, jurou o Senhor pela sua santidade,
Que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e a vossos descendentes, que vos levarão com anzóis e a vossos descendentes com anzóis de pesca. Então, gente, vocês entenderam aqui? Jurou o Senhor, Senhor, nosso Deus, Jeová, pela sua santidade, que dias estão para vir, dias de sofrimento, dias de angústia, dias que elas também vão ter que passar, porque fizeram isso. E que não é só para ele, mas para os descendentes. E quem são os descendentes deles? Não são nós. Somos nós, gente. Nós somos a mesma geração daquele tempo. E aqui o Senhor fala isso. Que ele estava falando realmente com as pessoas daquela época, sobre aquelas pessoas que humilhavam esses pobres, esses necessitados. As pessoas daquela época, mas não só daquela época. Todo o juízo que o Senhor implantou também naquela época para aquelas pessoas que fazem isso, também vão ser para as pessoas que fazem hoje isso. Porque levará a descendência, até as vossas descendências. E nós somos a mesma geração, nós somos descendentes dele. Então as pessoas que humilham os pobres necessitados são chamadas de vacas pelo Senhor, e também estarão no juízo do Pai. Aí você fala, mas Emily, como nós podemos escapar desse juízo? É simples, gente. É só se lavar, se entregar para o Senhor Jesus Cristo em santidade. Se prostrar, se arrepender profundamente. Se arrepender, e a misericórdia dele te alcançará. O Senhor fez isso. Por quê? Porque se ele não fosse um Deus também de juízo, as pessoas iam se aproveitar dele. O mundo ia estar pior. Por quê? Porque eles iam se aproveitar do Senhor, se o Senhor também não desse o seu juízo. Então tem pessoas que dizem, mas porque muitas pessoas ficam doentes, isso e aquilo. É por causa disso mesmo. Porque essas pessoas que ficam doentes também, tem muitas que fizeram isso com os pequeninos. E essas pessoas são chamadas vacas pelo Senhor Jesus Cristo. E essas mesmas pessoas que fizeram isso com os pobres, agora está sofrendo, agora está doente. Mas o Senhor pode tirar elas dessa aflição, porque Ele põe e Ele também tira. Quando Ele fecha a porta, ninguém abre. Quando Ele abre a porta, ninguém fecha. Então Ele é o Deus do impossível. Agora, versículo 9. Feri-vos com queimadura e com ferrugem a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras foi comida pela locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Contudo, com todo esse juízo, com tudo que o Senhor traz para aquelas pessoas que são como vacas para Jesus, para Deus, mesmo o Senhor ferindo-os com queimaduras. Como assim com queimaduras? Tem muitas pessoas que estão com câncer, certo? Por quê? Por causa do sol, porque ficam no sol. Mas realmente elas fizeram alguma coisa, machucaram algum pequenino e não sabem porque estão assim, desse jeito. Mas o Senhor falou que foi ele. E mesmo depois disso, eles não se tocaram, não se arrependeram. Eles não saíram da operação do erro. Eles permaneceram. E mesmo assim, eles não se converteram a Deus, ao Senhor. Está escrito. 10. Enviei a peste contra vós, a maneira do Egito. Então o Senhor enviou a mesma peste, que foi a peste do Egito. Como assim?
Morte, o espírito da morte está aí vagando. Os vossos mancebos matei a espada. O Senhor teve que tomar esta atitude para que eles se voltassem para o Senhor. Não é porque ele é perverso, mas que se ele não tivesse tomado esta decisão, o que ia acontecer? As pessoas iam se aproveitar deles e iam continuar pecando. E os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Como assim? Às vezes nós pecamos tanto que o Espírito Santo realmente nos convence do pecado, certo? Que o cheiro do nosso pecado, do nosso próprio pecado, sobe as nossas narinas. Muitas coisas não dão certo nas nossas vidas. Isso cheira a nossa narina. A gente se lembra do quanto nós pecamos e nós sentimos esse pecado. E mesmo assim a gente não nos convertemos ao Senhor, não voltamos para o braço dele. Aqui diz o Senhor Jeová, e mesmo assim não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Ele teve que tomar esta decisão para que alguma coisa acontecesse, para que nós se voltamos a ele. Só que nós estamos, quer dizer, tão cegos que nós não voltamos aos pés do Senhor muitas vezes. E isto acontece sempre. E 11. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vos foste como um tição arrebatado do incêndio, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Então Deus fez a mesma coisa que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Deus fez a mesma coisa. Tem muitos filhos, Deus permite isso. Tem muitos filhos que saem de casa. Vai para balada e a mãe fica preocupada e não sabe quando volta. E o que acontece? Aí a mãe recebe aquela notícia que o filho foi aparecido morto. E mesmo assim, esta mãe coloca a culpa em Deus, sendo que foi a própria pessoa que quis isso. Deus deu livre arbítrio. Deus deixou a gente escolher tudo. E o que nós escolhemos? O pecado. Nós escolhemos o pecado muitas vezes. E Deus deixou a pessoa ficar naquele pecado porque era ele que queria. Mas só que a mãe desse menino, muitas mães, acontece com muitas mães. A mãe dessa pessoa não se converteu ao Senhor. Não se converteu, porque aqui diz 11. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. 12. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é ele o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Portanto, assim te farei, ó Israel. O Senhor não está falando só com Israel, está falando com todos nós. Portanto, assim o Senhor fará. Ó, a nós o Senhor está vindo. O Senhor, nosso Deus, deu seu Filho único para morrer por nós, por todas as multidões dos nossos pecados. Mesmo com todos os nossos erros, o Senhor deu outra chance para a gente. Então, estamos preparados para se encontrar com o Filho dele? Claro que não. Vamos se arrepender, gente. O Senhor Jesus Cristo está voltando, que são Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, e todos se formam em um. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Quem conhece o Pai, conhece o Filho.
O Senhor Jesus está voltando. Ele vem em nuvens, com poder e glória. Eis o tempo, ele está às portas, ele chama eu e você. Ele chama a gente para se converter a ele, para se arrepender antes que seja tarde demais. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, irmãos. Amém, amém e amém.